Bom dia, pessoal. Então, oficialmente aberta a nossa reunião do Conselho. E como recado, eu gostaria de pedir para todo mundo se inscrever no chat. Então, coloca o seu nome, a sua entidade que está representando, para que a gente possa constar em ata. Muito obrigada, Rabelo, é tudo contigo. Bom dia, pessoal. Desculpa a correria aí, a mudança de horário de última hora. Eu quero aproveitar e já perguntar se a gente poderia manter este horário, que acabou que eu tô com uma situação aqui em Garibaldi, uma escola do Bento Vôlei, e eu não estou conseguindo professor para dar aula aqui. Então, se a gente poderia manter todas as sextas-feiras às 9 horas. Nossas reuniões têm sido rápidas, então, para mim seria importante, tá? Mas também, se não der, eu vou ter que dar um outro jeito aí, tá? Essa é a minha primeiro questionamento. O que acham? Posso sugerir a votação? Podemos votar da seguinte forma. Quem concorda com essa troca de horário, não se manifeste. E se alguém não concorda, abre o microfone e faça a sua exposição. Todo mundo concorda? Sim, eu concordo com esse horário. Eu concordo. Beleza. Então, trocado o horário das 8h30 para as 9 horas, com a aprovação total. Ótimo, obrigado, gente. Aproveitando aqui, estou vendo o Vicente, a primeira vez que está conosco, né? Seja bem-vindo aí, Vicente. Uma figura importante para a gente, tenho certeza que vai acrescentar no nosso grupo. Obrigado aí, Rabelo. Com certeza. A gente veio aqui para somar, não para diminuir. Show de bola. Bom, Léo, em relação aos editais, novidades? Bom dia. Relativo a edital Bolsa Atleta, está na PGM, tá? Então, provavelmente que segunda ou terça-feira venha para nós e vá para votação mais uma vez. Que tivemos reunião com a secretária de Finanças, ela quis trocar algumas coisas nos anexos, quis reduzir a quantidade de anexos, questão assim. Aí a gente fez as alterações que a gente achou justa em aceitar e eu, a Rai e o Eduardo na hora, e enviamos para a PGM ver se eles aceitam. Se passa lá, aí a gente aprova aqui, ou a gente discute no grupo para nós dar andamento. E após isso, vai iniciar o das entidades. É o que eu tenho. E previsão de prazo, tempo, o que tu me diz? Do qual? Do Bolsa Atleta? Dos dois, né? Porque o da entidade é depois do Bolsa Atleta, é isso? Isso. Vamos lançar o do Bolsa Atleta para depois de uns dias lançar o das entidades. Tá, e o Bolsa Atleta, qual é a previsão para lançamento? Já é assim que voltar da PEGM com o ok, nós aprovarmos e tocar. Então acho que na semana que vem o máximo. Ótimo, ótimo. Então tá bom. Tá mais ou menos dentro do... Estamos atrasados em relação aos outros anos, né, Léo? Muito atrasado. Era para ter lançado tudo no início do ano. Estamos na metade já quase. Bom, o das entidades provavelmente vai receber a verba em julho ou agosto. Lança em final de abril, vai até final de maio, mais um mês para análise, questões de PGM, burocracia, depois mais o tempo das finanças em pagar. Então vai lá para início de julho, coisa assim, eu acho. Se não atrasar nada. Né? Certo, só para quem...
Por que isso, Léo? Nós aprovamos o edital, foi em novembro, não foi? A gente fez as alterações que a gente tinha, sim, lá em final do ano. Só que dependia de verba, né? Não adianta lançar o edital se não tem verba. Então... Sim, claro, mas o trâmite é assim, normal, lento mesmo, porque a verba já está definida também há um bom tempo, né? Não, a questão de estar definida que vai ser o valor esse é uma coisa. Está na boca do prefeito, está na boca do Eduardo é uma coisa, está na conta é outra coisa. Então, agora está na conta tanto do edital do Bolsa Atleta quanto das entidades. Então, agora vai ser lançado. A questão das entidades é mais rápido. As alterações já estão feitas, já estão aprovadas. Então, é só alterar as datas de início, de lançamento e de análise e coisa assim e tocar a ficha. Ok. Diga, Sinara. Só para fins de ata, Léo, desculpa que eu perdi. Para início de julho é o das entidades? Não, o Bolsa Atleta é para ser lançado agora, essa semana. Ah, no perfeito. Máximo, não semana que vem, na outra. Então, tá, e para julho a estimativa é o das entidades? Para julho, as entidades é para estar recebendo a verba. Perfeito. Então, Obrigada. o lançamento vai ser ainda dentro do mês de abril. A gente pretende. Perfeito. Obrigada. Mais alguém quer fazer alguma pergunta sobre os editais aí? Baú? Eu levantei a mão. Bom dia, pessoal. Só a gente vai ter que cuidar a questão dos campeonatos, né? Daí do Bolsa Atleta, porque a gente pode acabar tendo uma procura menor, né? E aí, aquela velha história, se sobrar verba ali e a gente não ocupar, como é que vai proceder em relação a isso, né? Porque a gente tem que se posicionar enquanto conselho, que esse ano o Bolsa Atleta foi bem mais tarde, né? Então, se, por exemplo, a gente não conseguir atletas para pleitear toda a verba, que a gente faça uma justificativa formal em nome do conselho, justificando que também foi em relação ao prazo, né? Porque normalmente saía lá em fevereiro, e aí as competições de março, abril, a gente já estava com o dinheiro do Bolsa Atleta para contar para elas, né? E aí pode ser que esse ano não tenha atletas, digamos, o suficiente para pleitear toda a verba, né? Isso para que o ano que vem não possam dizer, mas a gente deu a verba, não usaram tudo e nos cortem um pouco da verba, né? Exatamente isso, né? Porque até os últimos anos faltou muita verba, né? Pela procura dos atletas. E aí pode ser que esse ano vai ser aprovado em julho, por exemplo. Para a gente vai abranger só uma competição, se a verba vier em julho, entendeu? Então a gente vai escrever para essa competição, no nosso caso, né? Mas pode ser que outros atletas também não tenham competições disponíveis a partir de agosto ali, né? Perfeito, Rabelo. Tu faz uma gentileza, tu baixa tua mãozinha. Nós temos agora na fila o Vicente para falar e depois o Leonardo. Vicente, por gentileza. Oi, dessa questão eu sei dos trâmites, tá? O ano passado foi o primeiro ano que eu participei com equipe, atletas, tá? E eventos. Eu tive que acabar usando a verba, empurrar para esse ano, trocar data, porque assim, o trâmite legal, os pilotos receberam, eu abri conta, deixei pendurado, eu pegava lá e eu tive que fazer o acerto no fim do ano, tá? Porque a verba minha para incentivo dos atletas, o campeonato já tinha acabado quando a Secretaria de Finanças me depositou a conta. A sorte que a gente tem bom relacionamento com o fornecedor, que eu entreguei durante o campeonato e fiz o pagamento em novembro para ele. Quando eu recebi efetivamente o dinheiro, a última etapa, a entrega do campeonato já tinha acontecido, tá? Então, se talvez o Bolsa Atleta também, a gente já começou a abertura do nosso campeonato, foi semana passada, dia 1º, já tem a próxima etapa.
Então, assim, às vezes é que nem ele falou, talvez vai ter atletas que vão querer, mas eles vão receber o recurso, depois não vai ter como justificar, porque já passou, vai ter, as datas não vão coincidir, ou vai ter que ser usado de uma forma, talvez, de que não seria, vamos dizer, a forma correta, vou ter que deixar as contas lá, pedir nota depois, porque o dinheiro vem, não dá para ser, talvez, o ano calendário, porque, tipo, esse aqui que eu usei para março, eu fiz o projeto o ano passado para usar na abertura desse ano, porque se eu dependesse para fazer a abertura esse ano, eu não tinha dinheiro. Porque o que acontece, a abertura minha é em março, a gente nem tem o edital, nem tem nada. Então, agora eu vou fazer de novo o projeto do evento para o ano que vem. E aí, para os atletas fica difícil, porque eles pedem, vai, quando que vai liberar? E vai. E aí fica... Entende que, às vezes, o dinheiro, metade do ano, eu sei que futebol, alguns, eles ficam... O campeonato acontece de metade em diante, mas, tipo, o nosso é ano calendário, ele começa março e acaba novembro, né? Então, talvez é que nem o Luan acabou falando, alguns talvez vão conseguir nem ter, vai destinar o recurso, mas eles não vão ter mais como utilizar, né? Perfeito, Vicente, obrigada. Leonardo? A questão é diferente, né? O Bolsa Atleta é no ano que tem que utilizar, né? Então, o Bolsa Atleta tem que utilizar até dezembro desse ano. O das entidades é por 12 meses, não importa se é no ano que vigente ou se entrar no outro ano, né? Então, tem uma diferença pequena, mas tem. Mas pode ter certeza que atleta, para pegar esses 100 mil aí, vai ter bastante até o final do ano. Vai ter muita competição de pessoas vindo atrás e buscando isso. Mas vai ter, pode ter certeza. Tomara que não sobe. Mais alguém? Léo, tu, por gentileza, baixa a mãozinha. Obrigada. Rabelo, contigo. Dentro dessa, seguindo mais ou menos nesse tema, que é os editais, questão da construção dos projetos, vocês acham válido a gente marcar aquela reunião para esclarecimentos de como escrever, como montar, como apresentar um projeto? E se sim, quando que seria? Quando é que tu vê como ideal? O Léo, a Rai não está, né? Eu vi a mensagem dela. Quando que seria? Teria que ser em breve, né? Se for para fazer isso, tinha que ser para ontem. Só a questão é quem vai dar esse suporte, esse auxílio, né? Eu acredito, Léo, que a Patrícia e a própria Rai tenham condições de fazer isso. Mais a Patrícia, porque a Patrícia é a que avalia as prestações de contas, certo? Então ela sabe os problemas, as dificuldades. A Patrícia é a comissão de fiscalização e depois dá o aval final. O gestor das parcerias é o... agora esqueci o nome. O Tesser, isso. Pois é, mas a Patrícia conhece os problemas, onde tranca a prestação de conta, ou seja, talvez ela seja a pessoa mais adequada, mais recomendável, para que ela nos esclareça. Olha, vocês, na construção, vocês têm que fazer assim, para que não tenha aquele problema lá na frente, entendeu? Sim. E juntando a tua experiência com a nossa experiência e que a gente está fazendo o projeto já há algum tempo, e com o conhecimento da Patrícia, com a condução da Patrícia, eu acredito que a gente possa fazer. Sim. Só temos que conversar com a Patrícia, ver se ela aceita. Luan está com a mão levantada. Eu acho que a gente podia fazer esse não como formato de uma oficina, Rabelo, mas de repente de um debate, né? Tipo, que nem tu comentaste. A gente tem um conhecimento, né, que a gente pode transmitir para, de repente, as outras entidades que se interessarem, né, em participar dessa atividade.
e entre nós também, né, a gente pode trocar essa ideia, e também, junto com a Patrícia, com a Rai, com o Léo, alinhar os principais problemas que encontram, né, que nem tu falou. Eles sabem já que tal coisa é feito da maneira errada e coisa e tal, aí eles já passam para a gente, ó, normalmente a gente encontra esse erro, cuidado com isso, sabe? E a gente, enquanto conselho, consegue, digamos que, conscientizar as novas entidades, né, que ainda não escreveram um projeto, alguma coisa, e até, de repente, a gente pegar um modelo de um projeto escrito e mostrar para essas entidades, né, tipo, mostrar, ó, a gente escreve assim, faz dessa forma, em cima do modelo do edital, né, e tudo mais, e aí a gente vai passando pelo modelo do edital e pontuando o que a gente acha importante em cada item, né? Perfeito, é isso aí. É isso aí. Ninguém sabe tudo, mas a gente se ajudando, né? Vão surgir dúvidas, talvez seja interessante para a gente também, né? Vai, Vicente, fala aí. Eu concordo com o Luan, tá? Porque o ano passado foi o primeiro ano que eu peguei para fazer os projetos nossos, tá? E a Rayane, eu acho que quer me matar de tanto questionamento que eu fiz para ela, tá? Então, eu acho que da forma de debate, não indo pronto e vendo os pontos, os erros e os acertos de cada um, que se constrói isso, porque a ideia não é criar dificuldade para ninguém entrar, né? Só que quando eu pego um edital lá daqueles lá com aquela montoeira de página lá, já assusta para qualquer um. Acha que é uma coisa quase feita de propósito para ninguém conseguir. Então, isso eu acho que vale muito a pena ver o Léo aí, ver se as pessoas se propõem a fazer isso e a troca de quem já fez ajudar os outros. Eu acho que nada se faz sozinho, né? Léo, tu consegue ver uma data com a Patrícia? Alô? Eu vejo com ela e depois eu respondo lá no grupo para vocês. Show, beleza. Mais alguma coisa? Tem mais alguma mão levantada aí, Sinara? Senão já mudamos de pauta também. Não tem nenhuma mão, mas eu quero fazer uma pergunta. Esse seminário seria para os 2 editais ou só para o das entidades? Eu acho que para os dois. Só para Um coelho só, né? O Ninguém problema vai é que Bolsa Atleta passa... É diferente a coisa, não é... É outra lei, é outra questão, tudo diferente. Não, mas nós Então, poderíamos marcar primeiro. se fosse para ser o Bolsa Atleta, tinha que ser ontem já. Essa é a questão. Então, Léo, tu sugere nesse momento para o dos editais, das entidades. Eu sugiro que fosse uma coisa organizada para as entidades, porque o Bolsa Atleta agora já está saindo, já vai ser lançado. Então tá. Pessoal, mas e se a gente fizesse, por exemplo, nesse formato que a gente comentou, de mostrar o que tem que ser feito, a gente fizer, por exemplo, na nossa próxima reunião do conselho, abrir para o público, para os atletas, né, que têm interesse em se inscrever no Bolsa Atleta, para a gente abrir o modelo do edital mesmo, sabe? Dos formulários ali, e falar rapidamente, sabe? Não precisa ser um treinamento específico. A gente levanta todos os pontos principais ali, e aí, depois que a gente levantou todos os pontos principais, a gente abre para dúvidas e questionamentos, e aí a gente já faz, por exemplo, uma conscientização, né, no Bolsa Atleta, porque o Bolsa Atleta está muito em cima, então não tem como fazer um treinamento mais elaborado. E daí depois a gente marca, por exemplo, no final do mês, o nosso treinamento em cima do edital daí das entidades. Luan, desculpa me atravessar.
Eu achei essa tua ideia de fazer online bem boa. Eu só não sei se no tempo que nós temos de reunião vai dar para dar conta de falar sobre ele, né? Então, uma ideia que poderia surgir, segundo o que o Léo falou, que seria para ontem, é a gente marcar, tipo, para a semana que vem, esse fórum, vamos chamar assim, online. Entendeu? Então, se faz um AUE, chama as pessoas. Eu acho que o melhor é cada um que conhece quem vai participar chamar e fazer esse chamamento e fazer isso aberto. Porque na reunião eu acho que é muito pouco tempo. Eu acho que seria interessante, então, ao invés de fazer a reunião, entendeu, Sinara? Fazer já esse fórum, entendeu? Porque aí a gente, por exemplo, tira 1 hora ali das 9 às 10 para fazer isso, sabe? Tá, mas pro do Bolsa Atleta, um mês não é muito longe? Não, não, mas agora, por exemplo, semana que vem, entendeu? A gente fazer esse fórum. Ótimo. Que daí a gente abre os anexos ali, entendeu? Aí, por exemplo, tu lê ou, né, alguém lê em função dos anexos ali e a gente fala, ó, atentem para a questão da prestação de contas, vocês têm que pegar os recibos com o CPF, coisa e tal, essas coisas básicas, entendeu? Só para a gente fazer um treinamento para conscientização para o pessoal também não ficar com aquela coisa de, eu vou pegar a verba, mas e depois? Como é que eu vou fazer, sabe? Porque tem muita gente que ainda está nesse processo. E eu acho que esse ano é importante a gente fazer esse treinamento, porque vai ter muito menos atletas inscritos, né? Na questão de competição e tudo coisa e tal. Tá, achei bem, bem interessante. Eu, da minha parte, eu acho que o que precisa, Rabelo, Léo? Achar o dia. Tem que ter uma semana, pelo menos, para a gente poder divulgar e as pessoas se prepararem. E chamar a pessoa, que eu acho que é a Patrícia, pelo que eu entendi, ver se ela vai estar disponível nesse dia para isso. Aí é com Bolsa vocês. Atleta, Patrícia não entende Não? nada. Não. Quem é que Não, vai mas fazer isso? Ela Bolsa entende, Atleta, ela entende. O Bolsa Bolsa Atleta, Atleta com ela nós entende, mesmos, Sinara. mas não faz parte. Nós mesmos? Não, nós não, vocês, no caso. Não, o Bolsa Atleta pode ser com nós mesmos, né? A gente levantar o assunto ali, né? Mostrar o que é feito e tal. Que nem, por exemplo, primeiro passo é fazer o certificado de pessoa parceira, né? Do município. Então a gente já bota ali, bota a documentação, né? Até o Léo falou que mudou os anexos, né? Então a gente vai ter que ver o que vai vir da PGM lá, para ver o que a gente vai precisar de anexos para, né? Viabilizar. Então, aí a gente só apresenta o edital, entendeu? E aí a gente abre para um questionamento rápido ali no final, para também não ficar a manhã inteira em cima disso. Entendi. Na verdade, tu fala de uma leitura comentada do edital. É isso aí. Isso, Perfeito. isso aí. Tá, perfeito. Então, fica de vocês conseguirem organizar uma data. O que vocês acham da sexta que vem? De repente. Cara, sexta-feira, para mim, Sexta é é bem feriado, complicado. gente. Se É, for sexta é feriado. sexta-feira tá fora também. Sexta é feriado. E eu vou estar fora também, não vou estar aqui. Deixa eu olhar aqui, peraí. Durante essa semana ou na outra semana daí? Mas tu acha que na outra semana vai ficar muito para frente? Porque daí vai ser dia 20 já, né? 19. Não, 18 é a próxima sexta. 22, vai ser a partir de 22 aí. Sexta-feira é 25. É. Aí já vai ter sido lançado provavelmente os 2 editais, né? Pelo que o Essa Léo era a minha comentou. Essa era a minha questão, acho né? que os dois eu acho que não, desculpa, Silmar. O Bolsa Atleta certamente nessa semana, só que essa semana é até a quinta-feira. Depois, Sim. outra semana, volta dia 22 já. Já é dia 22 na outra semana. Então, Tá, mas tu acha que repente, daí o das outro seja entidades vai lançado ser no na início outra de semana, maio. Léo? Eu acho que não vai lançar uma semana e o outro na outra semana. Porque mesmo Vai que demorar já um pouco tenha mais. passado, vai ter que ser feito todo o processo, passar por PGM outra vez, para ser aprovado, para depois ser lançado. Então, lá para o início de maio, bem provável. Só que aí nós já deveríamos
fazer logo o negócio com a mas daí se a gente tem esse retorno da PGM, Léo, a gente consegue fazer, por exemplo, na semana do dia 25 ali de abril, né? Se vai ser lançado em maio. Então a gente consegue fazer. E daí, quando for lançado das entidades, a gente faz o das entidades. O Bolsa Atleta vai ter que, eu acharia de ser feito ali logo que volta do feriado, ou na terça ou na quarta-feira. Isso aí. Porque provavelmente vai ser lançado agora nessa semana do dia 19, do dia 17 agora. Segunda, terça, quarta ou quinta ali, nesses dias aí é para ser lançado. Se der Na terça, dia 22. Na terça, dia 22. Aí é com vocês. Eu tô aqui sempre. Quinta, terça, 22. Qual horário? Tem que ser Esse de 8 mesmo, horas das da manhã 9? e até Não segue. teria que ser à noite, gente? Não teria que ser à noite? Eu acho que vai ter bastante gente procurando para tirar dúvidas e coisas. E nós Eu só acho que teria... discutindo o Bolsa Atleta, nós já passamos 33 minutos já. Então, Tá, com outros, mais tempo ainda, eu acho. Teria que ser no dia 22, às 19 horas, lá no ginásio municipal. Pode ser. Tranquilo. Lá é Eu vou ter que estar online porque eu vou estar em Portugal ainda. Eu vou estar em Portugal, vou estar viajando, só férias. Eu nunca Vou estar competindo e sem Bolsa Atleta. eu ainda vou ter Vamos tentar fazer dia 22, então? Pode ser. Léo, tu consegue fazer um link pela secretaria por alguém ali? Um link para quê? Porque vocês vão fazer online também. Acho que vai ter que... eu não faço nem ideia como é que faz isso. Porque assim, eu de noite não vou conseguir participar, tá? E mesmo quem tem que participar são vocês que entendem dos editais, usar a RAI. Você é a secretária, tem que fugir dos compromissos. Você é a secretária, tem que se doar pelo conselho. Mas não vou nem falar. Tu é o vice? Eu não sou vice. Tu é o meu vice. Quando eu não posso, é tu que vai. Eu até posso fazer o link e abrir a reunião, tá? Só que eu não consigo ficar nela nesse horário. Bem, vamos tentar, então, dia 22, tá? O que a gente precisa mais só ver quem... Depois a gente põe ali faz uma enquetezinha no grupo para ver quem pode participar no dia 22, se tem a sala lá no ginásio municipal, tá? Para a gente bater o martelo nisso aí para começar a divulgar. Ok? Então, vou seguir aqui, tá? Uma entidade para substituir a ONG Vivendo Esportes, a ONG do Royal. Quem que vocês indicam? Deixa eu fazer uma pergunta de novo. Eu percebi que o Vicente também é do esporte, óbvio, não só do SIC, né? Essa modalidade que ele participa não poderia indicar também um representante? Deve. Que, pelo que eu percebi, deve ser? Na verdade, vai ser eu que vou acumular o cargo, tá? Porque eu sou o presidente da parte das motos. Das motos. Vicente, infelizmente, acumular cargo tu não pode. Então, mas, na por verdade, ser o presidente, tu pode indicar alguém. eu vou ver se algum dos guri consegue, porque a maioria deles o problema é a questão horário, essas coisas, tá? Flexibilidade. Porque o máximo que vai acontecer depois tem tal período que o SIC tem a troca, e aí se ninguém quiser, eu só depois entra o TCBG e aí eu permaneço quando faz a troca no SIC. Né? Tá. Porque talvez, eu vou ser bem sincero, tá? Das motos lá, não mas é eu que puxo, tá? Então, assim,
Talvez o outro vai vir e vai ser só a questão do corpo. A gente já pode botar, tá? Mas decisão tudo, até gostaria, tá? Eu puxo alguém que participe, posso até pedir para o vice entrar, ou financeiro, para participar, porque a gente tem interesse. E a continuidade, para vocês terem ideia, a abertura do Campeonato Gaúcho de Enduro, que teve final de semana passado, deu 248 pilotos, deu em torno de 1.200 pessoas lá na Gasper, deu repercussão até no Campeonato Brasileiro, tá? Pela organização, pelo movimento. Então, Show. assim, a gente já tem a data fixa, que a abertura ninguém tira daqui, tá? Pelo nível da organização, a visibilidade, já estão falando que é para trazer o brasileiro. Então, sim, a gente fica muito lisonjeado de poder participar e opinar, porque, assim, eu não quero, como pessoa, não só o desenvolvimento do meu, acho que o esporte agrega muito educação, é um conjunto muito grande, tá? Então, eu vou conversar com alguém e, com certeza, se vocês concordarem, eu, como presidente, aceito sim de entrar. Vicente, tu me faz uma gentileza? Coloca no chat o nome certinho da entidade para que eu possa acompanhar, tá? Tá. Mesmo que tu ainda vá confirmar. Obrigada. Cabelo. Outra entidade que foi citada, não aqui na reunião, mas enfim, eu acho que valeria a pena é a Garra, né? Tem a Garra, teria o pessoal aí do Vicente, e de repente alguma outra entidade que a gente pudesse fazer um debate entre a gente, né? Fazer uma votação. Obviamente que o Vicente vai confirmar, vai ver se tem alguém para disponibilizar. A gente teria que falar com o pessoal da Garra também, entendeu? E a partir do momento que tiver certeza que a Garra, e seja mais quem for, tiver interesse e disponibilidade para participar, a gente abre uma votação. Diga, Baú. O pessoal da corrida, né, a pé ali, eu vejo que tem bastante, eles não têm alguma associação, eles não têm nada? Tu congelou, Baú. Opa, agora apareceu? Tá. Agora. Não, mas acho que a gente te ouviu. Não sei. Não, eu falei do pessoal da corrida a pé, né? Que tem bastante gente competindo e tal. Não sei se tem alguma sugestão, tem alguma coisa disso. Foi uma coisa que eu me lembrei na cabeça agora. Vicente? O nosso tu pode até confirmar, depois é só ver se o pessoal concorda que algum membro vai participar, tá? Então, isso não se preocupa aqui do nosso, sim. E eu concordo com o Baú, tá? Porque a corrida, ela é bem difundida em Bento, tem eventos até aqui do SIC, a gente faz a Sparta, ainda mais de 1.000 pessoas, tá? Eu acho que é uma coisa que fomenta bastante o esporte, a gente vê muitos grupos aí. Eu acho que teria que convidar alguém aí. Tem, eu acho, alguns deles que têm entidade regulamentada, tudo para poder participar. Eu acredito. O Baú, tu faz uma gentileza de baixar tua mãozinha. Eu acredito que tenha uma vaga só, né, Rabelo? É uma só, né? Isso. Então, nós temos que ver essas entidades que estão interessadas e depois a gente decidir entre elas, né? Teu microfone está fechado, Baú. Ok, tem problema. Exato, é isso aí. Tem uma vaga no lugar do Royal, né? Da ONG Vivendo. Aí a gente teria que debater, ver. Mas todas as três entidades são fortes, são importantes, né? Mas, enfim. Só tem que lembrar que a entidade tem que estar inscrita no conselho, né? E eu não sei se de atletas corredores tem alguma entidade. Não sei de cabeça. Pois é, bem lembrado, bem lembrado. E como é que a gente faz para saber? Assim que a Rai chegar aqui, ela tem o acesso aos documentos. A Super Rai. Ela olha, mas eu acho, eu não me lembro de entidades de corrida, Bolsa Atleta, sim. Atletas individuais, sim, mas de entidades eu acho que não. Tá bem.
Mais alguma coisa, tem gente? Como tem atleta na corrida, seria interessante ter, se tivesse na atleta com bolsa atleta, no caso, na corrida, seria interessante ter uma entidade, né, nesse ponto também, né? Mas, enfim, só foi uma ideia, né? Se alguém souber de alguém. Não, é ótima ideia, Baú. É mais um esporte que faria parte do conselho, né? Porém, eu não sei se esse pessoal que corre, se eles têm entidade regulamentada, com CNPJ e coisa, para participar Sim, até a gente pode ver se todas as entidades que estão aqui estão participando todas, porque tem uma regra, né? Quando falta 2 reuniões seguidas, não me lembro qual o Rabelo falou, ou 3 no ano, não me lembro direito, né? Talvez tenha entidades que não tenham mais interesse e estão dentro ainda, né? Não, no momento está todo mundo ativo. Mas a gente pode conferir isso também, né? Dar uma olhadinha aí com carinho. Mas, se não me falha a memória, está todo mundo ativo. Tá bem, gente? Mais alguma coisa? Sinara? Não, de minha parte era isso. Tá, então ficamos de confirmar dia 22 no ginásio municipal, certo? E outra data para fazer para as entidades. Dia 22 para o Bolsa Atleta e outra data para as entidades. E eu faria também numa terça-noite. Mas é que aí tem que ver com a Patrícia, porque ela é de Bom Princípio, se ela pode ficar à noite. Né? Sim. Porque durante o dia é complicado. Só se fosse online. Tá, então eu aguardo essa confirmação do dia 22/4 para poder fazer um cardzinho. Tá? Daí eu mando para vocês, distribuo, coloco no Instagram. Enfim, e faço o link da reunião. Só preciso dessa confirmação, tá? Bom, eu acho que essa confirmação é a gente que tem que decidir. E o ginásio? Que é nós que vamos participar no ginásio, é tranquilo. Então tá. Então, fim de semana, hoje eu não consigo. Fim de semana, no mais tardar segunda, eu deixo pronto esse card. Boto no Insta e mando para vocês. Ou ao contrário, mando para vocês, se aprovado, boto no Insta. Tranquilaço. Então é isso, senhores e senhoras e meninos e meninas. Encerrando a nossa gravação, então, às 9h45. Bom fim de semana para todo mundo. Todo mundo se registrou, gente. Né? Sim. Obrigado. Um abraço. Bom final de semana, pessoal. Tchau. Bom final de semana, todo mundo aí. Falar contigo. Tchau. Valeu, gente. Abraço. Assinalar.